Oiê, eu sou Amanda Cortez, diretora criativa, CEO, CFO, modelo, criadora de conteúdo da Jungle Society, aquela famosa empresária mil em uma utilidades. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre os principais erros que eu cometi no desenvolvimento do meu produto. Hoje o meu objetivo é trazer para vocês a minha experiência à frente da Jungle Society e, obviamente, tentar amenizar os erros que você terá ao longo do desenvolvimento da sua própria marca. Então, vamos lá. Primeiro erro, gente, grande parte dos problemas da coleção não vem de falta de talento, definitivamente não. Vem do erro de raciocínio. E esses erros que eu vou trazer para vocês são muito comuns. O primeiro é criar para si mesma. Eu usaria, então todo mundo usaria. Não é bem assim. O seu critério não é suficiente. Você não é o mercado inteiro. E o espelho da criadora não pode virar um departamento de pesquisa. Eu falo muito sobre a minha pessoa. Assim que eu comecei a Django, eu pensei muito no que eu usaria. E definitivamente não funciona muito bem. E na maioria das vezes, o produto que empaca é o produto que eu mais gosto. A gente já até tem meio que essa regra internamente. E se eu gostei muito, muito provável não será o produto que mais vai vender. Porque não necessariamente a minha cliente tem o meu perfil. E isso vem lá atrás na busca do cliente, que a gente vai falar sobre isso. Eu vou ter um vídeo inteiro sobre o escopo da cliente da sua marca. E é extremamente importante que a gente não considere apenas a nossa persona, apenas a nossa opinião, apenas o nosso gosto. Não somos todas iguais. Então é sempre importante manter isso em mente. Então, o erro número 1 é criar para si mesmo. Erro número 2, confundir tendência com produto. Aquela referência que a gente vê demasiadamente e aí filtra de menos. Tendência pode inspirar, mas não pode mandar em tudo. Senão, a coleção vira refém do algoritmo. O que significa isso? Eu amei esse look, quero incluir na coleção. Eu vi fulana com aquele look, vou incluir na coleção. Eu vi a Mano Boys usando, vai bombar, eu quero produzir, vou incluir na coleção. Aí no final, gente, não tem absolutamente nada a ver. Aquela tendência que está no momento não é uma tendência que surgiu agora do nada. Ela vem normalmente de um padrão da sociedade que tem sido analisado, já tem sido minuciosamente influenciado pelas grandes marcas. E aí, no momento, ele simplesmente pop. E aí você tem a impressão de que aquela é aquela tendência do momento que vai ficar, e às vezes nem é o caso. Inclusive, a gente tem muito para falar sobre tendência e eu adoro pesquisar sobre tendência. Eu sou uma eterna pesquisadora. Eu falo que se eu não tivesse a Django, eu literalmente seria uma pessoa do mundo acadêmico, porque eu amo pesquisar e eu amo estudar tendência. Mas assim, não dá para confundir tendência com produto. É bom a gente ter isso em mente, porque às vezes o processo de estudo e desenvolvimento de uma coleção até a gente desenvolver, criar piloto, aprovar e ela se tornar um produto da nossa coleção, o período aí vai depender de empresa para empresa, mas na Django a gente já tem uma noção que esse timing aí vira em torno de 6 meses. Até mesmo com as nossas clientes de consultoria, a gente percebe que esse é o prazo. 6 meses a gente se entende, a gente entra na vida daquela cliente, a gente entende a marca daquela cliente, a gente começa a executar uma coleção, até ela ficar pronta, ser aprovada, ser fotografada, entrar em catálogo, enfim, normalmente são 6 meses redondinhos. Ou seja, pode ser, se você for aquele tipo de pessoa que quer tudo que é tendência na sua coleção, no fim de 6 meses, aquela tendência já morreu. E aí, consequentemente, o seu produto também. Terceiro, querer agradar todo mundo. Misturar muitas linguagens, públicos e propostas. E isso eu posso falar e muito, porque essa era muito a proposta da Django, né? Não é à toa que a gente se chama Sociedade da Selva, Django Society. Eu acredito muito em mulheres diferentes, de backgrounds diferentes, de estilos diferentes, de culturas diferentes, coexistindo num ecossistema. Isso não é tão simples assim. Fica muito bonito ao falar, fica muito bonito na filosofia da marca, é o que eu acredito, mas nós mulheres somos seres extremamente complexos. Então, trazer todas as nossas tribos num único ecossistema é tão complicado quanto a selva, viu? Ou seja, quando a marca quer falar com todo mundo, a coleção perde identidade. E sem identidade, a peça entra no mar aberto da indiferença. É bem isso. Por quê? Vou explicar para vocês. Na própria Django Society, a gente tem normalmente, antigamente,
mas éramos 100% animal print. Na verdade, eu tenho que me retratar aqui. A gente nunca foi 100% animal print, porque assim que eu lancei a marca, a gente tinha o animal print e a gente tem o nosso tie-dye, que inclusive é um sucesso. É uma estampa que não sai da Jungle, por mais que eu tente, inclusive, sempre tem aquele meu cliente de exportação que fala, ai, mas eu amo essa estampa, vamos bater essa coleção nessa estampa? E aí, quando o seu cliente tem 25 lojas, você não vai recusar esse pedido. Mas o Thay nasceu quando eu estava grávida. Eu fiquei grávida de gêmeos e não sabia se seria menino ou menina, duas meninas. Então, o tie-dye é essa mescla de cores e é perfeita e tem uma história muito próxima para mim. Eu acredito que por isso seja uma estampa de grande sucesso na marca, porque ela literalmente foi feita com muito carinho, eu mesma desenvolvi e ela é um sucesso, diga-se de passagem. Então, assim, ela não sai, ela se perpetua na marca, ela faz parte da nossa linha clássica e sempre tem pedido do tie-dye. Mas, no geral, na Django, nós temos aí, hoje, em torno de 60% é animal print. O nosso core ali, a nossa base, a nossa raiz é muito animalesca, é muito selvagem e a gente foca muito nisso. Ou seja, a gente tem essa identidade. Eu queria muito que a cliente, quando ela quisesse uma onça, uma zebra, uma cobra, ela vai pensar primeiramente, gente, se eu quero um animal print, eu tenho que ir na Jungle Society. Eu vou encontrar aquela print na Jungle Society. Hoje a gente tem explorado mais estampas, mas muito por conta do nosso público de exportação. A gente vê que tem essa demanda e a gente vê que a gente consegue comunicar, né? A gente consegue ter essa troca com essa cliente internacional e tem dado certo. Então a gente abriu um pouquinho mais o nosso ecossistema, mas nem tanto. A gente continua focada no animal print. E eu acho que isso é muito importante quando você está desenvolvendo o produto. Qual o perfil da sua marca? Qual é o seu público? Você é mais feminina? Você é mais calma, mais zen, mais atlética, mais performática, mais ousada, mais moderna? Então, é extremamente importante entender isso para o desenvolvimento do produto. Se o seu público é mais moderno, mais esportivo, por exemplo, você vai pensar em peças mais dinâmicas, mais confortáveis, que se adaptam ao corpo de uma pessoa mais ativa. Então, todos esses pormenores devem ser considerados. Mas é um erro de muita gente, viu? Querer agradar todo mundo, atirar para tudo quanto é lado e entender a quem é aquela marca certa, digamos assim. E isso, gente, é literalmente uma loucura. A gente não consegue seguir fazendo isso por muito tempo. O quarto erro, e isso é um erro assim que no início é inevitável. Eu vou falar logo de cara. Querer ignorar o custo desde o início. Desenvolver sem considerar matéria-prima, complexidade da peça e a sua margem, aí que muitas marcas mal e mal começam morrendo na beira da praia. Eu vou ser muito sincera com vocês. Por quê? Tem peça que nasce linda, mas já nasce inviável. Então, é importante levar em consideração todos os processos. Eu falo muito isso porque eu sou muito apegada à produção, eu sou muito apegada a custo. No início, é inevitável, os seus custos serão altos. O que acontece? Quando a gente está começando no mercado, o nosso CNPJ é novo, a nossa marca é nova, ninguém conhece a gente. Ou seja, o teu fornecedor na outra ponta, ele tá tipo assim, da onde veio essa marca? Da onde veio esse CNPJ? O nosso país é cheio de golpistas. Então, para se preservar, aquele fornecedor, ele vai te colocar uma série de processos. Seu cartão do CNPJ, as últimas faturas, aí você vai falar, poxa, eu não tenho. Então, como é que ele vai liberar crédito para você? Ele não vai liberar crédito para você, ele não vai liberar empréstimo para você, ele não vai liberar pagamentos a longo prazo para você. O que isso significa? Que a sua produção será mais cara sim. Então é importantíssimo a gente entender a complexidade do produto. Por quê? Isso aconteceu comigo, por isso que eu estou falando desses erros. Eu tenho um modelo que eu particularmente acho maravilhoso, mas ele é moderno, ele é fashion, ele é editorial e ele é caríssimo. E é um produto que dá problema. O que isso significa? Ele é frágil. Então, qualquer coisa, principalmente eu não falo da exportação, porque a gente não teve esse problema na exportação, mas a minha cliente nacional ela vai querer trocar se ela tiver algum problema.
talvez ela não entenda que a usabilidade dela teve como consequência um dano ao produto. Não, muito provável ela vai culpar o produto. Então, na Django a gente tem uma política de flexibilidade muito grande, mas na maioria das vezes a gente fica com prejuízo. Ou seja, ignorar custo desde o início, gente, não tem como. Você tem que ter essa mentalidade. E eu falo desde o início. Não corte, não existe atalhos para isso. Se você for aquele tipo de pessoa que não quer ver o boleto, não quer ver contas a pagar, eu odeio ver, eu não quero ver nem a fatura do meu cartão. Minha cara, na hora de você tirar o véuzinho e encarar a realidade. A gente tem que ter total noção do custo dos nossos produtos. Por quê? Quando a gente for negociar custo de produção, custo de matéria-prima, custo de corte, essas fatias vão sendo postas umas em cima da outra e a soma pode ser literalmente um produto inviável para a compra da sua cliente ou do seu cliente, porque ele vai ficar um produto caro. Então, se a gente for pensar numa margem de 2,5, que é normalmente uma margem assim bem conservadora, tá? Você vai multiplicar 2,5 o teu custo de produção. Né? Então, a gente tem que pensar em embalagem, tem que pensar em imposto, tem que pensar em mão de obra, tem que pensar em custo fixo na sua internet, no seu domínio, no seu getaway de pagamento. São muitas coisas para serem levadas em consideração quando o quesito é custo. E muitas empresárias jovens que estão começando agora ignoram esse processo. Não ignorem, acordem para ele. Como a minha formação acadêmica é administrativa, eu vou falar para vocês que eu sempre encarei o custo, sempre, desde o início. Mas eu vejo que pouquíssimas marcas fazem isso. E aí depois o estresse, o custo só aumenta, pegam linha de crédito, cobrem um boleto com cartão de crédito. Gente, inviável, impossível, insustentável. O seu negócio, um momento ou outro, ele vai quebrar. Então acorde para isso e acorde desde o início. O quinto erro é pensar só na foto. O produto funciona no editorial, ficou divino, mas não no uso real. E isso acontece muito, tá, gente? Na Django mesmo, a gente tem peças que a gente lança para editorial, para mostrar que a gente é uma marca que está disposta a dar aquele passo editorial, mas moda praia, no meu caso, tem que funcionar em pé, sentada, andando, molhada, seca, em movimento, num corpo de verdade, de mulher real, não só no clique perfeito. Então, moda praia, eu falo que não tem como você se sabotar, não tem como você criar um remendo. Por quê? Porque vai ficar visível. E vai ficar visível, meu amor, num sol de meio-dia, que quando bate, cria sombra no rosto, no corpo inteiro, que se não ficar bom no sol de meio-dia, não adianta que não vai ficar bom no pôr do sol às 6 da tarde. Então, moda praia não tem escapatória. A gente tem que literalmente, a modelagem moda praia é crucial. O meu foco é moda praia. Eu amo moda praia, eu amo modelagem de moda praia, eu amo o produto, eu amo a lycra, eu acho a lycra hiper democrática. Ela chupa o que a gente não quer. Ela deixa a gente divina. Se for pesada, então, abraçar todas as minhas curvas, segura do meu corpo, segura de mim. Então, eu amo malha, eu amo moda praia. Então, eu prefiro focar naquilo que eu sei, eu prefiro focar naquilo que eu gosto. Moda praia dá pouquíssimo espaço para erro. O sexto é não definir ocasião de uso, e esse é o nosso último erro. Por quê? Porque, por exemplo, é importante a gente entender como a peça vai viver. Mas Amanda, você quer dizer como a peça vai viver? Dar um exemplo para vocês no meu setor de moda praia. Vai ser na praia? Vai ser num resort? Vai ser num beach club? Vai ser num hotel? Vai ser na piscina? Vai ser no final de semana? Vai ser numa viagem? Vai usar como body? Ela vai usar como roupa? Vai ser uma revenda? Vai ser para uma multimarca? Eu vou vender diretamente ao cliente? Vai ser no nosso caso que o foco é muito a exportação e atacado? Uma peça pode ser linda, gente, mas inadequada para o contexto da cliente, em que de fato a cliente compra, é fundamental. Então, assim, a Django Society, por exemplo, nós somos uma marca muito focada na cliente ousada, numa cliente que tem
muita autoestima, uma cliente que é muito segura de si, ela é exibida, então é uma cliente que ela vai usar no resort porque ela quer se sentir glamurosa, ela quer chamar atenção. A minha cliente não é aquela cliente que quer ficar discreta, ela quer ficar ali quietinha na dela. Não. A cliente da Jungle Society, ela não quer passar desapercebida, ela quer ser notada. Ou seja, a gente sempre pensa em elementos aos quais ela vai chegar na praia, ela vai chegar no resort, ela vai chegar num beach club, ela vai poder usar a peça dela como um body, ela vai viajar com as peças dela, porque a gente pensa muito na nossa linha resort dobrável e literalmente sem necessidade de passar. Por quê? A mulher Django, ela já teve a experiência de ter uma peça divina, maravilhosa, queimada, e ela não quer viver essa experiência novamente enquanto ela viaja. Ela quer abrir a mala dela e ela quer ter aquele vestido resort disponível para o uso quando der na telha. Apesar dela organizar todos os looks dela antes da viagem. Mas a Django Society, a gente pensa muito que as nossas peças estão prontas para o dia a dia das nossas clientes. Então, é importante você se colocar no lugar daquela cliente. E eu penso que muitas das vezes as marcas não pensam nisso. Por exemplo, eu sigo algumas marcas e gosto muito de marcas de looks de viagem, de alfaiataria. Mas eu tenho um problema terrível com a alfaiataria. Por quê? Porque muitas das vezes eu tenho que mandar passar. E aí, quando eu estou viajando, dependendo da região, não vai te entregar no mesmo dia, não vai te entregar na próxima hora. Então, isso, para mim, é terrível. Eu não passo roupa. A mulher moderna de 2026 ela não quer passar roupa. Então, isso é uma coisa, para mim, que literalmente vai sim entrar no meu quesito de compra. Se eu tiver que passar ou não. Então, fica a dica. É importante você pensar em qual contexto as suas peças, o seu produto vai ser usado. Então, eu falei para vocês dos meus 6 erros. Obviamente tiveram mais, mas eu acredito que são os erros mais importantes. A gente entender que um bom produto é a interseção entre o que o cliente deseja, o que o corpo dela precisa, o que a marca quer comunicar, o que a produção consegue entregar e o que o negócio consegue sustentar. Então, assim, é importantíssimo a gente ter sempre isso em mente, porque literalmente, gente, vai ser a espinha dorsal da nossa marca, a espinha dorsal do nosso produto. Eu espero que vocês tenham gostado desses meus 6 erros aqui. Foi um bate e volta muito rapidinho, mas eu queria compartilhar com vocês coisas que aconteceram ao longo da marca, que eu me arrependi e que eu aprendi. Me arrepender não, né? Porque eu acho que todo erro cria um aprendizado e é importante vocês pensarem nisso ao longo da marca de vocês. Às vezes a gente fica, poxa, que tolice, cara, como é que eu errei desse jeito? Mas você não vai errar de novo. Eu falo muito lá na Jungle Society o quê? Gente, vamos errar coisa nova? Não vamos cometer o mesmo erro, vamos cometer erros novos, porque errar literalmente será inevitável. Mas a gente não pode se arrepender e a gente tem que aprender com os nossos erros. Então, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí quais foram os erros que vocês cometeram. Quem sabe eu não me toque e falo, nossa, eu também cometi esse, apesar que eu cometi inúmeros. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! Do you recall late summer nights? We were moving through the city under broken lights. No plans ahead, just time to waste. Every little promise fading in the haze. Running through the quiet, trying not to fall. Every step reminded we don't know it all. Blow up a sign, let it go when the ground is shaking underneath us. Lose the fight, feel it slow, all I want is someone to lean on. Hands collide, hearts exposed when the world is pulling us apart now. Through the noise, through it all I want is someone to lean on. When the days change and the nights
nights grow cold, will we trace the same old feelings or let them fold? If the lights fade, if the road bends wrong, would you stay here in the silence till the fear is gone? Every second heavy, like it's hard to breathe. All these unanswered moments hanging over